Artigo 50. As atribuições do Procurador-Geral da República, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas. Inciso 1. A coordenador de Câmara, de Coordenação e Revisão. As dos incisos 15, a linha C e 22. Inciso 2. Aos chefes das Procuradorias Regionais da República e aos chefes das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal. E as dos incisos 1, 15, a linha C, 20 e 22. Artigo 51. A ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no exercício do cargo, caberá ao Subprocurador-Geral da República, que for designado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Seção 3. Do Colégio de Procuradores da República. Artigo 52. O Colégio de Procuradores da República, presidido pelo Procurador-Geral da República, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público Federal. Artigo 53. Compete ao Colégio de Procuradores da República, inciso 1, elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição do Superior Tribunal de Justiça, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal, com mais de 10 anos na carreira, tendo mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição dos Tribunais Regionais Federais, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, que contém mais de 30 e menos de 65 anos de idade, sempre que possível lotados na respectiva região. Inciso 3. Eleger dentre os subprocuradores gerais da República e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, 4 membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Inciso 4. Opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição. Parágrafo 1º. Para os fins previstos nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo, prescindir-se-á da reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu regimento interno e exigindo-se o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral da República, desde que convocado por ele ou pela maioria dos seus membros. Parágrafo 3º. O regimento interno do Colégio de Procuradores da República disporá sobre seu funcionamento. Seção 4. Do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Artigo 54. O Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo Procurador-Geral da República, tem a seguinte composição. Inciso 1. O Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da República, que o integram como membros natos. Inciso 2. 4 subprocuradores gerais da República, eleitos para mandato de 2 anos, na forma do artigo 53. Inciso 3. Permitida uma reeleição. Inciso 3º. 4 subprocuradores gerais da República, eleitos para mandato de 2 anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Parágrafo 1º. Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos 2 e 3, os demais votados em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate. Parágrafo 2º. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos em caso de vacância. Artigo 55. O Conselho Superior do Ministério Público Federal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês em dia previamente fixado, e extraordinariamente quando convocado pelo Procurador-Geral da República ou por proposta da maioria dos seus membros. Artigo 56. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerá
o voto do presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário de Justiça, exceto quando o regimento interno determinar sigilo. Artigo 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, inciso 1, exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar. Alínea A. O seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores da República, os das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. Alínea B. As normas e as instruções para concurso de ingresso na carreira. Alínea C. As normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Federal. Alínea D. Os critérios para a distribuição de inquéritos, procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério Público Federal. Alínea E. Os critérios de promoção por merecimento na carreira. Alínea F. O procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. Inciso 2º. Aprovar o nome do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Inciso 3. Indicar integrantes das câmaras de coordenação e revisão. Inciso 4. Aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral. Inciso 5. Destituir por iniciativa do Procurador-Geral da República e pelo voto de 2/3 de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. Inciso 6. Elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público Federal. Inciso 7. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Inciso 8. Aprovar a lista de antiguidade dos membros do Ministério Público Federal e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. Inciso 9. Indicar o membro do Ministério Público Federal para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, inciso 2, a linha D da Constituição Federal. Inciso 10. Designar o Subprocurador-Geral da República para conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre crime comum atribuível ao Procurador-Geral da República e, sendo o caso, promover a ação penal. Inciso 11. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Federal para, a linha A, funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista. A linha B, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição. Inciso 12. Opinar sobre o afastamento temporário do membro do Ministério Público Federal. Inciso 13. Autorizar a designação em caráter excepcional de membros do Ministério Público Federal para o exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos em cada categoria. Inciso 14. Determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. Inciso 15. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. Inciso 16. Determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções do membro do Ministério Público Federal, indiciado ou acusado em processo disciplinar, e o seu retorno. Inciso 12. Inciso 17. Designar a comissão do processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal. Inciso 18. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Federal, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. Inciso 19. Decidir sobre a remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público Federal por motivo de interesse público. Inciso 20. Autorizar, pela maioria absoluta de seus membros,
que o Procurador-Geral da República ajuize em ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público Federal, nos casos previstos nesta lei. Inciso 21. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. Inciso 22. Opinar sobre o encaminhamento de proposta de lei de aumento do número de cargos da carreira. Inciso 23. Deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. Inciso 25. Exercer outras funções estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral e qualquer outro membro do Conselho Superior estão impedidos de participar das decisões deste nos casos previstos nas leis processuais para o impedimento e a suspeição de membro do Ministério Público. Parágrafo 2º. As deliberações relativas aos incisos 1, alíneas A e E, incisos 4, 13, 15, 16, 17, 19 e 21 somente poderão ser tomadas com o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior.